Olá, pessoal! Tudo bem? Aqui é a professora Raquel, do canal Ensinando Ciências. Vamos pensar um pouquinho em como criar sensações nos nossos alunos e alunas? Vamos ensinar juntos? Convido você a se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar se você gostar. Sejam bem-vindos! Então, continuando nossas videoaulas, agora nós vamos entrar no que nós chamamos de sistema nervoso. E para isso nós vamos precisar entender o sistema nervoso e os órgãos ligados a esse sistema. Como sugestão inicial, eu trago aqui algumas atividades que podem ser facilmente realizadas no ambiente da sala de aula para que possamos iniciar uma discussão, primeira sobre o sistema nervoso, tá? E suas configurações e suas particularidades. Certo? Então, vamos lá. Primeira sugestão de atividade pedagógica é uma caixa de sensações. Então, aqui eu trago alguma sugestão do que pode ser colocado dentro da caixa de sensações. É óbvio que cada ambiente escolar e cada espaço escolar requer coisas diferentes. Então, aqui eu sei que é uma atividade bem comum, por exemplo, da educação infantil, mas ela é interessante trazer para o ensino fundamental 2 e retomar ela. Então, aqui eu tenho esponja de aço, sagu cozido, não precisa ter açúcar, nada, só um sagu, levemente cozido, então, para que eles consigam colocar a mão sem visualizar. Macarrão do tipo espaguete misturado com terra. Isso aqui é muito legal, porque fica parecendo quase como minhocas. Então, a impressão que eles têm é que você colocou minhocas dentro da caixa das sensações. E dá para inventar outras coisas. Aqui eu lembrei 3 coisas que são bem interessantes, assim. O legal é que alguns dos alunos, então, se disponham a colocar a mão nessa caixa de sensações e após colocar a mão, que eles escrevam, então, não falem, aos colegas o que é que eles sentiram ali. E depois, no grande grupo, então, isso seja colocado, seja informado ao grande grupo. E também, revelado o que tinha em cada caixa. E a partir disso, discutir como que nós conseguimos reconhecer por que a ponta dos nossos dedos são tão sensíveis e conseguem perceber os mínimos detalhes? E se nós encostássemos em outras partes do corpo, será que a sensação seria a mesma? Então, começar a fazer essas perguntas iniciais. Como nós sabemos que o nome da esponja de aço é a esponja de aço? Como isso está modulado dentro do nosso cérebro? Como isso se formou como conhecimento dentro do nosso cérebro. Então, essas questões são interessantes para serem trazidas, como discussões iniciais do sistema nervoso. Mais uma sugestão: o gosto dos alimentos. Essa também é uma atividade que geralmente a gente faz quando está trabalhando, então, os sentidos, mas eu acho que cabe fazer aqui, que vai ser, então, necessário que os alunos e alunas cubram os olhos e você disponibiliza os alimentos de forma que eles consigam experimentar com os olhos vendados. O legal é que aqui eles realmente fiquem com os olhos vendados, não tentem trapacear, e você descaracterize os alimentos que estão ali, Porque às vezes só pelo formato do alimento, o aluno, eu já fiz isso, pelo formato do alimento, ele consegue perceber o que é. E a outra coisa interessante é que eles não vejam quais alimentos você vai trabalhar. Então, também, mais uma vez, que alguns sejam voluntários e você consiga fazer isso. Por exemplo, aqui eu coloquei o açúcar refinado, porque o açúcar refinado, ele então tem uma granulometria menor e pode ser confundido com sal. Se a gente coloca na boca do aluno aquele açúcar cristal que nós estamos acostumados, talvez ele não reconheça o gosto, mas reconheça o formato daquele alimento. E é importante que o nariz esteja tapado, para que eles não sintam o cheiro desses alimentos, tá? Então, eles só vão poder sentir o gosto. Então, aqui eu botei suco de laranja, preferencialmente sem açúcar, Um suco processado na hora. E aqui pode ser
suco de qualquer outra coisa. Eu coloquei a laranja porque ela tem, né, essa questão da acidez e talvez seja mais interessante. O açúcar refinado num pedaço de pão, então, num formato diferente do formato atual, uma fruta, um pedaço de uma fruta, de preferência uma fruta que não tenha, então, sementes e que seja cortada de uma forma que o aluno não consiga reconhecer. E aqui também um legume, por exemplo, uma batata cozida, um pedacinho, né, um fragmento de batata cozida e preferencialmente então sem tempero, né, sem sal, sem nada que tenha sido colocado. E aqui pode ser uma batata doce, uma batata, né, inglesa, pode ser mandioca, se é algo comum na sua região, enfim, um alimento que seja tradicional da sua região, que também é bem legal esse tipo de prática, e fazer a discussão posteriormente. Então, como nós reconhecemos os alimentos? Será que é só pelo paladar? O que faz com que o paladar faça que possibilite que reconheçamos os alimentos? Quando nós precisamos, além do paladar, do olfato e da visão também para reconhecer esse alimento, o que acontece? Elas atuam em conjunto. Como acontece isso? Dentro da nossa mentalidade, né? Então, essas discussões também para iniciar algo a pensar sobre o sistema nervoso e a sua importância. Essa outra atividade aqui é uma atividade bem legal também de fazer em sala de aula e fácil. Eu já fiz e é muito interessante, que é a atividade da sensação térmica. Então, você vai ter 3 frascos, um com água bem gelada, mas tem que ser bem gelada, preferência gelo. Outro com água quente, claro que numa temperatura em que seja possível colocar a mão, né, o dedo, e uma no meio com temperatura ambiente. Então, o aluno, né, o aluno que se voluntariar, ele vai colocar ao mesmo tempo o dedo, um dos dedos. Então, de uma mão, por exemplo, o dedo indicador da mão esquerda na água gelada e o dedo indicador da mão direita na água quente. E ele vai ficar, então, com esses dedos submersos por um período de mais ou menos 5 minutos. Após 5 minutos, ele retira esses dedos e coloca ambos dentro da água em temperatura ambiente, no frasco que tem água com temperatura ambiente. E é muito legal, porque a impressão que tem, se você nunca fez isso, faça em casa, a impressão é que nós sentimos é que o dedo com água gelada, ele na temperatura ambiente, ele fica quente, e o dedo na água quente, na temperatura ambiente, fica gelado. Então, é muito legal a sensação que você sente. E daí também, mais uma vez, discutir por como nós conseguimos perceber isso, sentir isso, né? E o que está presente no nosso sistema nervoso que faz com que consigamos, né, efetuar essa leitura do ambiente, que é uma água quente, que é uma água gelada, que temperaturas são essas, enfim. Mais uma vez, discutir. Então, e entrar em discussão inicial sobre o sistema nervoso e a sua importância. E a forma como nós conseguimos perceber o meio em função dele. E a última atividade é o palito nas costas. Então, você vai precisar de um aluno ou vários alunos voluntários e não tem como, não dá para deixar a roupa. Então, é necessário que esse aluno, né, retire uma parte da roupa nas suas costas. E você vai fazer isso próximo às vértebras. Vai iniciar essa atividade num lugar próximo às vértebras. Então, o que você vai fazer? Vai pegar 2 palitos de dente ou 2 palitos de churrasco e deixar eles muito próximos. Mais ou menos em torno de 1 centímetro, um pouco menos. E vai encostar nas costas desse seu aluno. Não com muita força, mas que ele consiga sentir. E vai perguntar a ele, quantos palitos tem? E os alunos, os colegas não podem, né, ajudar. E ele vai responder. Provavelmente nesse momento ele vai responder 1 palito. Você vai afastar um pouquinho os palitos e vai apertar de novo. Quantos palitos tem? E antes de iniciar essa atividade, você pode deixar uma quantidade de palitos ali, né, que o aluno veja, para que ele também não saiba quantos palitos você vai usar. E você vai afastando esses palitos, vagarosamente, e vai perguntando. Vai chegar um momento que ele vai conseguir perceber que tem 2 palitos, tá? E por que ele consegue perceber? E por que no início nosso sistema meio que se engana com relação a isso?
né? Com relação a essa sensação que nós temos. Então, também algo para ser discutido e trazido e fácil de ser feito em sala de aula. É muito legal essa atividade também. Bom, pessoal, era isso. Essas são as minhas sugestões de atividades iniciais para conseguirmos trazer para a sala de aula o sistema nervoso. Então, como discussões prévias, com atividades prévias, para que isso esteja presente, então, naquele ambiente, ou seja, na nossa sala de aula. Obrigada mais uma vez. Cuidem-se de si e dos outros.